modernidade e algumas características fortes, né, em relação a isso e como a gente continuar ensinando a verdade e fortalecendo a fé diante de uma geração que praticamente culpa está deixando de existir, pecado está deixando de ser algo, né, tão terrível como ele é. Mas na meditação de hoje de manhã, Deus me levou para uma outra situação. E eu sempre costumo dizer que o Espírito Santo é maravilhoso, porque eu vim no carro com o Valmir, eu não sabia o que o Valmir ia falar na abertura e coisa parecida, mas o texto que o Valmir usou na abertura, os dois louvores, tem tudo a ver com o texto que a gente vai usar. Texto já muito pregado, o pastor Calaré já pregou mais de uma, duas vezes, o pastor Flávio, muitos pastores da igreja, né? O texto de Marcos, capítulo 4, a questão da tempestade. E jamais seria ousado de pegar os créditos para mim hoje, no sentido de que a gente sempre tem a inspiração do Espírito Santo, que isso não abre mão, mas tem os homens, né? A gente sabe que todo mundo que educa, através seja da aula de escola dominical, seja de um púlpito ou de qualquer situação de comunhão, eu sou apaixonado, né, até pela minha origem, por causa do reverendo Hernandes Dias Lopes, do qual eu tive o prazer de poder conhecê-lo pessoalmente, na época que eu estava na igreja presbiteriana, e de conhecer a sua trajetória de vida. Mas hoje eu estava ouvindo um sermão dele de manhã e vou usar parte do sermão, um pedacinho só, justamente por causa de uma situação. Eu creio nisso, tá, gente? Quando Deus muda a circunstância da mensagem, como o próprio Valmir colocou, ele trata no coletivo, sempre tratou no coletivo, mas ele vai no individual. Às vezes, né, no coletivo a gente vai entender de uma maneira, mas talvez no individual ele preparou justamente para alguém que precisa nessa noite justamente entender isso, né? Não ter medo, mas ter fé. E a gente vive dias difíceis. Eu acho muito difícil cantar essa música, adorar com essa música, porque ela é linda, mas é uma verdade que quando bate na porta a gente chacoalha, né? Mas deixando claro, não estou alterando o texto por causa do pastor Cavaleiro, não. Então antes que alguém depois me marque um xizinho nas costas lá, uma alegria ter a Rô e o pastor com a gente aqui hoje, né? Fica tranquilo, é muito isso, né? Por que não foi a escala do Urbano? Por que não foi a escala do Urbano? Mas viu, eu te dou liberdade para você trocar com ele hoje, se você quiser. Fica tranquilo, viu? Não, eu passo. Tá certo. A hora que eu fui embora, eu falei assim, gente, não convidamos o pastor para vir não, pelo amor de Deus. Nada a ver. Então vamos lá, gente. Marcos capítulo 4, texto de mais conhecido. Eu vou me deter só num versículo desse texto, mas só para resgatar a história, né? Vamos orar primeiro, gente? Sim. Pai, nós te louvamos, te agradecemos todo o nosso coração por aquilo que o Senhor já tem trabalhado, realizado desde o início do dia até chegarmos aqui. Obrigado pela família, pelo sustento, pelo trabalho, pelos relacionamentos. Obrigado, Pai, diante dos desafios, podemos contar com o Espírito Santo nos ajudando nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E agora nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra tão afrontada, Pai, diante de certas situações que nos chateiam, que nos magoam, mas é a Tua palavra. Nós queremos, Pai, que ela não volta vazia, nós queremos que ela tenha cumprido o seu propósito nas Tuas mãos, que ela há de cumprir até a Tua volta, por isso nós te louvamos. Que nessa noite nós possamos ouvir a Tua voz, ser edificados, tratados, trabalhados, de maneira que nós nos tornemos, Pai, cristãos melhores, pessoas melhores, e de maneira que possamos também, Pai, abençoados, poder abençoar outros. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Naquele dia, sendo já tarde, só para resgatar, tá? A gente lembra que esse texto, Jesus tinha passado um dia inteiro pregando sobre o reino, e foi um dia mesmo, né? Através de parábolas e tal. E depois de um dia, o pastor Cavalari já tem essa experiência, sabe que passar um dia ensinando, pregando, ou até mesmo quem é professor, no passado que dava aula de manhã à tarde, aquela história toda, né? Você chega em casa acabado, exausto, você só quer descansar. Então, só para recordar que isso vai influenciar diretamente o comportamento de Jesus dentro do texto, tá? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar,
acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou me deter no versículo 38, na realidade na pergunta do versículo 38. Mestre, não te importa que pereçamos? A gente sabe de uma situação que envolve os discípulos, mas que a mesma pergunta que está nos discípulos a gente faz hoje. Vamos traduzir, contextualizar essa pergunta para os dias de hoje, né? Traduzir o não te importas daquela situação para o de hoje. O senhor não se lembra de mim? Ou melhor ainda, por que comigo? É comum, né? Mas por que comigo? Diante das circunstâncias, vamos traduzir tempestade por uma situação que é circunstância que eu não controlo. Tempestade, ela é imprevisível, né? Ela é incontrolável, e aí é o que aconteceu ali. Era uma circunstância que eu não controlo. E aí a gente coloca para a nossa vida as tempestades que nós vivemos, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Todos nós temos amigos que estão enfrentando tempestades terríveis. Recentemente um luto, como foi na família, né, do Urbano, da Gi. Casamento se dissolvendo através de um divórcio, que sempre é uma tempestade, dependendo da situação, principalmente quando envolve traição. Para quem já teve amigos ou parentes que viveu isso, sabe que é uma tempestade terrível, complicada, principalmente quando tem filhos. Mas as tempestades nos dias de hoje, de maneira contextualizada, são circunstâncias que eu não consigo controlar, que você não consegue controlar, né? E sempre vem. A gente tem essa certeza, a tempestade sempre virá. E a grande pergunta que fica é: mas por que os discípulos fizeram essa pergunta? Eles estavam com Jesus no barco, a situação era muito clara, e a pergunta é: mas por que eles fizeram essa pergunta? E eu queria que você pensasse nisso também. Por que a gente faz a mesma pergunta nos dias de hoje? E se nós formos comparar a nossa situação com os discípulos, é totalmente diferente. Porque eles viveram situações, sim, presencial com Jesus, mas nós temos a coisa revelada de tal maneira que a gente lê a hora que quer, sabe como quer, a gente conhece a história. Eles não, eles viveram ao vivo, né? Mesmo estando ali com Jesus. Mas essa pergunta, ela tem sido feita constantemente por nós, mesmo cristãos, mesmo crentes. Mas por que comigo? Ou então quando a gente vai para o outro lado, né? Por que isso acontece com ele? Por que para mim está travado? Por que comigo não anda? Por que comigo não desenrola? Por que não chega a minha vez? E cada vez que a gente vê acontecendo com o outro, né, parece que a gente cede espaço no coração para o diabo plantar aquilo que não deveria ser plantado, né? Nossos olhos deveriam estar olhando para outra situação, mas nós somos seres humanos. Nós não somos super crentes de que bota a capa e resolve como tem que resolver. Não, nós somos seres humanos. E a Meire sempre pergunta para mim, né? A gente assistindo Reis, né? Poxa, mas Davi, a gente olha para Davi e a gente se questiona algumas coisas, mas ele era tão homem quanto a gente. Ele era tão homem quanto a gente. Ele errou e pecou, situação grave, e também se perguntou. Se você for olhar os textos de Salmos, você vai encontrar muito dessa pergunta feita por Davi: por que comigo? Por que agora? Mesmo reconhecendo o que Deus fazia na vida dele. E aí tem uma situação que é importante, né? O próprio pastor Hernandes, ele traz duas situações para a gente refletir sobre essa pergunta, de que algo talvez não estava resolvido na cabeça dos apóstolos. Talvez algo na mente dos apóstolos não estava clara. A primeira, né? Vocês reparem bem, a tempestade veio depois deles terem obedecido uma ordem de Jesus. Passemos para o outro lado. Eles cumpriram a ordem, então vamos. E no meio disso vem a tempestade. Talvez na cabeça deles tivesse dizendo o seguinte: como que pode? Jesus está comigo, eu sou obediente, e no meio disso vem uma tempestade. Mas como assim? E o segundo ponto que ele coloca, que tem uma inquietação muito grande a ver comigo e com você, é: talvez, na cabeça deles, a minha necessidade de resolver isso na tempestade é urgente, mas para Jesus não é. Está dormindo. Então ele coloca essas duas situações. O fato, né,
de eu me questionar como que eu posso estar com Jesus e passar por isso, como eu posso obedecer a Jesus e viver no meio de tempestades, e ao mesmo tempo, né, poxa, a minha é urgente, mas será que para ele não é? Será que ele, né, no texto diz, né, tu não te importas, né, que a gente pereça? E muitas vezes a gente se questiona hoje em dia dessa maneira, mesmo sendo cristãos, mesmo tendo fé, mesmo vivendo uma vida de obediência a Deus. De maneira bem simples, só para a gente refletir, e eu sempre tenho batido nessa tecla, olhando para esse texto, o desafio que eu tenho e você tem como cristãos de vivermos a Bíblia para ensinar a verdade, porque o conhecimento da verdade liberta, a verdade por si não liberta, porque eu posso simplesmente saber da verdade, né? Mas o conhecimento da verdade liberta. E ao mesmo tempo fortalecer a fé. Vivemos dias difíceis, situações complicadas. Estava conversando um pouco com os meninos, né? A questão da inteligência artificial assusta. Já está dando confusão. Vocês estavam contando com eles do suicídio que teve em março na Bélgica, de uma pessoa conversando com a plataforma de inteligência artificial. Autoridades desse meio já dizendo que foi prematuro, de que isso vai gerar muito mais confusão do que coisa. Eu, Arnaldo, particularmente acredito que isso é sinônimo de desemprego rápido, muito rápido, por causa da pressão que as empresas estão sofrendo de custos, mas ao mesmo tempo a gente tem que ir para Apocalipse. São sinais que Jesus disse, vai acontecer, né? O mundo clamaria quando não tivesse mais condição nenhuma de finanças, e aí iam pedir, alguém tem que aparecer para resolver esse negócio. E é quando entra em cena justamente a figura do anticristo nesse sentido. Mas independente disso, até aproveitando para fazer uma comparação, até por causa da minha área, né? Eu vou usar de 4 P's de Jesus nesse texto. Quando eu digo da nossa área, porque na área de marketing a gente estuda muito sobre os 4 P's. Tem gente que já deu nome para tudo quanto é isso, né? A modernidade quer vender livro e vira 5P, 6P, 8P, mas para quem não está tão habituado, né? Em marketing a gente aprende uma coisa chamada 4Ps. Tem a ver com a questão de produto. Qual é o produto, né, que eu estou comercializando? O segundo P, né? Qual é o preço desse produto? São características que definem a minha sobrevivência no mercado. O terceiro, qual é o ponto de venda que eu vou utilizar para isso? Claro que hoje o ponto de venda também se tornou virtual, como tem o próprio e-commerce, mas ele não deixou de ser ponto de venda. E o quarto P, promoção, né? Qual é a promoção que eu faço para isso virar, para isso dar certo? Então, só para fazer uma analogia, para gravar, para fixar mais na cabeça da gente, quais são os 4 P's de Jesus, para nos ajudar a entender a resposta desse questionamento, né, que a gente faz constantemente. E a gente vai para o texto. O primeiro P, justamente de promessa, está no versículo 35. Passemos para o outro lado. Foi uma promessa de Jesus. E o reverendo Hernandes, ele coloca uma coisa que eu te confesso que eu não tinha associado dessa maneira. Para Jesus, promessa e realidade são as mesmas coisas. Não tem diferença. Se ele prometeu, vai acontecer. Se ele prometeu, vai se cumprir. Por quê? Porque ele vela sobre a palavra dele. Porque ele vai cumprir a palavra dele. E ele não é homem para mentir. Então, o primeiro P que tem justamente a ver com a promessa, que a gente não se esqueça disso. Se ele prometeu, vai acontecer. Aí nós vamos para o segundo P. Presença. Jesus estava no barco. E a grande pergunta que todo mundo se faz é, mas dormindo no meio de uma tempestade? Gente, sinceramente, humanamente, eu nunca fiz cruzeiro. A gente sonha um dia poder fazer, já ouvi coisas boas e coisas ruins de cruzeiro, né? Em termos de enjoo, de uma série de coisas. Mas eu fico imaginando, como é que Jesus conseguia dormir num barco? Porque primeiro, não era um barco, era um barco pequeno, ok? Eu já andei de barco pequeno e confesso para vocês, já chamei Jesus no meio de uma onda, porque não é fácil não. Você olha para aquele negócio, não vai virar, não tem jeito. E assim, mas Jesus estava dormindo, gente. Aí você vai falar assim, tudo bem, ele é Deus, mas ele também era perfeitamente homem. Cansado, depois de um dia inteiro pregando, depois de um dia inteiro ensinando, né? Mas ele estava dormindo. E a grande pergunta que eu acho que ficou na cabeça dos discípulos, que fica também para mim é, como que pode, no meio de uma tempestade, né, homens experientes, marinheiros, vamos colocar a maioria deles, né, já estavam acostumados com aquilo,
Mas a situação era muito grave, porque a ponto deles falarem, não te importas que pereçamos, eles sabiam, esse negócio aqui vai acabar mal para todo mundo. E Jesus dormindo. Mas o fato de ele estar dormindo, a gente não pode esquecer, ele estava presente. Se ele estava dormindo, é para dizer para nós, está tudo sob controle. Tudo continua debaixo do poder das mãos de Jesus. Nada fugiu do controle dele. Ele estava dormindo para dizer justamente para os discípulos, não mudou nada. Eu continuo no controle de todas as coisas. Então eu estou prometendo que nós vamos chegar do outro lado. O fundo, o destino não era o fundo do lar, porque era o lar. E eu estou com vocês. Então eu estou prometendo e eu estou presente. O terceiro P tem a ver com paz. E essa questão da paz, que tem também justamente a ver com o fato dele estar dormindo, a gente tem que entender essa paz. Para nós é diferente. Tem que ser diferente. Ela é uma paz completa, como o próprio João vai dizer. É uma paz que extrapola o entendimento humano. E a gente só vai saber isso vivendo essa paz. E essa paz é fruto de comunhão, de relacionamento com Ele. Que mesmo diante de circunstâncias incontroláveis, que eu não consigo controlar, né, que você não consegue controlar, Cavalari sempre testemunhou de uma circunstância incontrolável que ele viveu com a paralisação facial, né? Eu creio que a Rô tem experiências, né, maravilhosas para contar, desde a experiência que vocês tiveram antes de você se converter, assim como o próprio Urbano, né, no podcast, colocando ali o testemunho de vida, né? O Valmir, para quem conhece o Valmir, a gente conhece a história do Valmir e da Ju, né, de chegar a ser a realidade, o cântico que nós cantamos, de não ter nada, né? Eu estava na segunda-feira no Kingdom, lá na Central, fui com um amigo, né? E me impressionou o testemunho que me ajuda a lembrar o nome dele, o dono da Casa do Papel, Toninho Teruel. Toninho Teruel, né? E assim, me impressionou o testemunho dele de que perdeu tudo, chegou em casa, CPFL tinha cortado a energia já há um tempo, mulher tinha acendido algumas velas, né? Mas eu imagino a situação para um pai de família, para um homem, chegar em casa, energia cortada, né? Vela acesa, e ele comentando de que, imagina a geladeira, ele chegou, eu não me lembro exatamente se ele comeu ou não comeu, não me lembro disso, mas eu lembro da sequência, de que ele tirou o sapato, né? E foi em direção à cozinha. Só que quando ele chegou na cozinha, a geladeira tinha feito de gelo. E ele não viu, né? Estava escuro. E ele de meia, quando ele pisou na poça de água gelada, ele teve um choque térmico. Só que ele disse que ao mesmo tempo, quando ele teve esse choque térmico, ele teve um choque no coração. Ele caiu de joelhos na poça gelada e aí ele conversou com Jesus. Falou, se de fato é verdade, você vai ter que mudar essa história. Então, Deus mudou a história por completo, né? Depois, Deus hoje o exalta, né? O honra como empresário bem-sucedido, mas diante de uma circunstância incontrolável, no meio dessa circunstância ele encontra, né, um Jesus presente, um Jesus que prometeu e uma paz que só Jesus pode dar. E aí a gente vai para o quarto P, que é o P de poder, que aí eu queria, né, praticamente a gente concluir. Essa questão do poder, eu confesso para vocês que tenho estudado algumas coisas e a gente sempre se cai numa certa situação. Eu não sei se já aconteceu com você, eu vou falar da minha experiência e eu conheço muita gente que já viveu isso. Você já teve às vezes orando por uma situação como a igreja estava orando quando Pedro estava preso e que quando Pedro sai e a menina vai ver, é Pedro, volta para a igreja e diz, é Pedro. Vocês lembram da resposta da igreja? É como se você está louca, você está doida. Quantas vezes eu já vivi isso? Você está orando por uma situação, Deus está se mostrando, se revelando e parece que a incredulidade está falando mais alto. E a situação do barco é bem parecida com isso. A gente se esquece do poder de Jesus. Vamos lembrar uma coisa antes. Se ele prometeu que ia chegar do outro lado, ele tem poder para cumprir. Ponto. Indiscutível. Né? A gente tem sofrido uma afronta muito grande com alguns
infelizmente, até do nosso meio, querendo colocar uma nova interpretação para a Bíblia, querendo confrontar a Bíblia de uma releitura contextualizada, perigosa. Alguns já se desviaram, mas essa semente o diabo está se utilizando muito dela no meio cristão para fomentar uma situação que envolve a minha fé e a tua fé. Porque, vamos ser sinceros, se nós não vigiarmos a fé, a gente vai deixar de acreditar, principalmente que o nosso Senhor veio de uma virgem, concebida por um Espírito Santo, de que Ele ressuscitou no terceiro dia, que são questões inegociáveis da nossa fé. E nós não negociamos isso, não tem conversa, nós não negociamos, nós não abrimos mão disso. Se nós tirarmos isso do contexto, nós vamos ver qualquer outra coisa, menos a verdade que nós estamos vivendo. E aí nós temos que lembrar o antes, ele promete, mas tem o depois. Logo depois que o barco chega no destino, que a promessa se cumpre, vão acontecer alguns fatores, algumas situações ali, que vão revelar o poder de quem estava no barco. Primeiro, logo de cara Jesus encontra o endemoniado. E a Bíblia diz que era endemoniado que tinha uma legião. Legião são 6.000 soldados, tá? 6.000 demônios estavam dentro daquele homem. Eu não consigo imaginar isso. Não é a minha praia. Eu sei que é a praia do Cavalário, eu sei que é a praia do Valmir. Não é a minha praia essa questão de expulsar demônio e coisa parecida. Mas eu imagino. 6.000 demônios. Eu faço um pouco de noção, porque como eu vim, a minha família veio do Espiritismo, eu vi coisas que talvez crente duvidaria. Então eu faço ideia, mas não de um homem tendo 6.000 demônios dentro de si. E Jesus expulsa, põe no meio da manada e a manada vai para o piso. Ponto, acabou. Pelo poder de Jesus, expulsa esse demônio. Na sequência, ele vai se encontrar com uma mulher que fazia 12 anos que estava com fluxo de sangue. E ela simplesmente, pela fé, disse: se eu tocar na orla da veste dele, ele tem poder para me curar. O poder de Jesus se manifesta e a cura. Isso porque ele estava se encontrando com Jairo, de que foi procurá-lo por causa da enfermidade da filha. E chega a notícia: não precisa mais amolar Jesus, tua filha morreu. E pelo poder, ele ressuscita a menina. E aqui eu queria encerrar, justamente para deixar isso para nós. O poder dele continua se manifestando nos nossos dias. Sobre o poder dele, demônio se sujeita. Sobre o poder dele, anjo sai ao nosso encontro. Pelo poder dele, a cura, a regressão de doença. Pelo poder dele, a salvação. Porque uma das coisas que nós como igreja não podemos perder, uma das características da pós-modernidade, né, é muita experiência fundamentada na emoção. E fundamentar a experiência na emoção é um perigo para nós. Um perigo muito grande. Porque a Bíblia é muito clara. Eu não vou excluir a emoção, longe disso. Né? Não tem como excluir a emoção, impossível, gente, não tem como. Mas ao mesmo tempo ela tem um lado racional. A nossa fé é esse equilíbrio entre a razão e a emoção que nos leva a crer no poder de Jesus. Talvez nessa noite nós vamos orar, né? Talvez Deus preparou os nossos corações diante de certos pedidos que nós vamos colocar, de certos pedidos que nós estamos orando, que nós estamos pedindo e que nós precisamos revisitar a nossa fé, crendo num Jesus que prometeu e é fiel para cumprir, num Jesus que está presente, é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, num Jesus, né, que nos traz paz diante dessas circunstâncias que para você pode ser pequena, para mim grande, para mim pode ser pequena e para você grande, mas Ele conhece, e de um Jesus que continua tendo poder sobre o pecado, continua tendo poder sobre a morte e a vida, e Ele tem poder para voltar e nos levar. Que Deus nos prepare, né, para entendermos nessa noite de que a nossa fé, por mais que seja provada, não em mim, mas nele eu posso. Amém? Amém. Pastor Cavalário, quer colocar alguma coisa? Domingo que vem você prega já. Domingo que vem já pode ser na escala. Tá na escala. Pastor, a gente tem sempre uma caixa. Ele tá no P, vai até o X, velho. 4P, 4, vai. A gente tem sempre uma caixa